Salve, salve, rapaziada. No podcast de hoje nós iremos comentar e dar nossa opinião em relação ao caso que ocorreu durante essa semana, ou seja, viralizou a internet aí, a namorada de Jeff Bezos, ou seja, Laura Sanches, com aquele olhar derretido, ou seja, o olhar de desejo genuíno para com um homem. E eu gostaria de deixar minha opinião em relação a isso porque eu falo muito aqui sobre esse parâmetro que nós colocamos, ou seja, essa categorização em relação aos homens com os alfabetos gregos, ou seja, alfa, beta, ômega, enfim, eu falo muito de alfa, beta, porém, quando eu coloco essas conotações aqui no podcast, eu falo sobre a mentalidade. E no podcast de hoje nós iremos falar sobre isso, rapaziada, sobre a mentalidade. Se você está acompanhando a gente no canal do YouTube, já se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações. Você pode ver que tem na thumbnail um gráfico. Então é sobre isso que nós iremos falar. Ou seja, o cara que tem a mentalidade alfa. No final do podcast eu vou deixar o link aí de um vídeo também que eu fiz há um tempo atrás falando sobre alfa contextuais. Ou seja, você precisa entender a fase da mulher e qual é o desejo que ela tem para com esse homem que ela está no momento. Ou seja, uma mulher quando ela está ali no seu período de festa, a mentalidade dela para um cara alfa é totalmente diferente com a mulher que está pós-epifania ou pós-wall. Já está nos seus 40, 50 anos, como é no caso da Laura Sanches, que é que nós iremos falar. E o pessoal que está acompanhando a gente no Spotify, Google Podcast, iTunes, eu vou deixar o link abaixo também. Você pode clicar no link, vai estar todas as informações do artigo desse caso que ocorreu e algumas fotos e o gráfico também, tá ok? Então, rapaziada, para você entender um pouco, pessoal que não conhece aí o Leonardo DiCaprio, que é quase que impossível, olha só, Leonardo DiCaprio, ou seja, ele tem 1,83 de altura, ou seja, a estatura na qual as mulheres admiram. Então o cara tem uma estatura boa, 47 anos de idade, ou seja, ele está no seu topo. Então Leonardo DiCaprio, só para vocês entenderem, o seu net worth, ou seja, o valor dele de mercado é 260 milhões. Então ele adquiriu esse patrimônio ali durante o ano de 95 a 2020, ou seja, com 95, 96, eu creio que foi o Titanic, que estourou. Eu tava entrando na minha adolescência, também assisti o filme, achei bacana, porém, foi a minha primeira Red Pill. Eu comecei a sair, todos os caras morreram, os caras morreram tudo, afogado lá pra as mulheres se salvarem, ainda tinha espaço no navio, os caras se jogando, se matando. Rapaziada, assiste o filme, mas enfim, pura Red Pill. Você vê o solipsismo da mulher. Ou seja, ela foi registrada ali com o ator Jack, enfim, se tornou uma viúva alfa. Agora, o valor do Leonardo DiCaprio é 260 milhões, então esse período foi de 25 anos. O cara, ele é 1%. Ele tem o look, o status e o dinheiro. O cara é um homem de alto valor. Ele tem 1,83 de altura. Então o cara é um Shed, o Jack. Ou seja, acabamos de falar do patrimônio de Leonardo DiCaprio, agora vamos falar do patrimônio de Jeff Bezos. 205,9 bilhões. Ou seja, ele tem dinheiro para gerações. O cara é de fato um homem de alto valor. Então essa conotação que eu falo de um homem que é um macho alfa pode ser para os dois. Porque Jeff Bezos em um contexto, ou seja, o cara ele é um empreendedor. Só o valor dele ele já responde pelo trabalho que ele fez. Então ele é um macho alfa. Ou seja, ele é um líder. Ele está na frente, está na sua missão. Ou seja, ele é um empresário, né, CEO da Amazon. Ele tem 57 anos de idade e 1,71 de altura. Ou seja, ele tem a minha altura. Parabéns, seja bem-vindo aí para a comunidade alfa, Jeff Bezos. Ou seja, ele tem a minha altura, 1,71. Leonardo DiCaprio tem 1,83. Ou seja, já perdeu na altura. O pessoal da Black Pill vai gostar desse podcast. Talvez nem tanto, que nós iremos falar um pouco aí da nossa missão. Então o cara tem que ter missão. De novo, os caras da Black Pill vão falar, mas tá vendo? O cara tava na missão, o cara tem dinheiro. Ou seja, primeiro Bill Gates, aí tem o Dr. Dre.
Ou seja, os caras foram esfolados. Esse aqui também, Jeff Bezos, ele acabou de terminar com a sua ex-mulher. Ele divorciou com ela. Eu acho que ele tava até fazendo esse dread aí com a Laura Sanches. Enfim, ele divorciou, perdeu muito do seu dinheiro, parte do seu dinheiro, porém ainda continua sendo um dos homens mais ricos. Ou seja, não mudou nada. Se você olhar o corpo de linguagem e o físico, o shape do Jeff Bezos há 10, 20 anos atrás, não é o mesmo que ele tá agora. O cara colocou umas massas ali, muscular e tal. Acho que ele tá fazendo uma reposição de texto. Então ele levantou o seu game. O cara tá fazendo muito dinheiro. Porém, essa que é a questão. Ou seja, ele é um alfa contextual. Se você tirar ele ali do contexto de empresário, ele vai ser um nada. Entre aspas. Ao olhar da mulher, esse cara com certeza não teria chance se comparar com o Léo. Então, se nós olharmos para o caso do Léo, ele não é apenas um alfa em um contexto. Ele tem status, tem fama, tem dinheiro também, lógico que nem se compara a Jeff Bezos. Então, o leque já é maior e ele tem uma mentalidade alfa. Jeff Bezos, ele só tem apenas o dinheiro, vamos dizer assim. Game não tem nenhum. Agora, o porquê eu digo isso, que ele é um alfa contextual? Porque, principalmente nos relacionamentos, ele não se deu muito bem nos relacionamentos. E ele mesmo falou isso. Eu assisti um podcast há muito tempo atrás, ele falando sobre os seus relacionamentos. Então, muito desses caras de alto valor, seja Elon Musk, falamos também do Bill Gates, enfim, esses caras de alto valor, ele não tem game. Os caras só focam apenas no dinheiro. Então é por isso que eu falo aqui, rapaziada, levanta peso, levanta grana e levanta o seu game. O game, ele é de suma importância, ele é o que segura esses pilares. Porém, você não deve esquecer a sua parte física, você não deve esquecer também a sua parte financeira, é de suma importância. Porém, você simultaneamente, você tem que jogar o jogo, porque você tem que ter experiência com elas. E muitas das vezes o cara, ele só tem uma ou duas na vida dele, e o jogo começa a mudar, e ele não levanta o seu game, foca apenas no dinheiro, depois ele fica à mercê das predadoras. Porque as mulheradas, elas têm uns game 1000 luz na frente dos homens. Ou seja, as mulheradas tá com o seu game ali desde pequenininha, ela já vem o seu game na ponta. Porque é muito cara ali e tal. Hoje em dia, com essa validação gratuita que ela tem no meio de comunicação, internet, virtual, enfim. O ego está inflado por esse condicionamento moderno. Ou seja, a mulher que pós-wall, tá toda esticada ali e tal. E um cara de alto valor, ele poderia ter uma opção melhor para ele. Laura Sanches, ou seja, 51 anos de idade. Ela já foi casada, tem 3 filhos. Tem filho com um cara que, creio eu, que ele é atleta. Então o filtro da sua hipergamia genética, ela já teve, passou por esse filtro. Agora ela está precisando de um provedor, um cara que vai, ou seja, manter-lhe o status dela. Então todos já sabem desse relacionamento. Então ela já está envolvida com o Jeff Bezos. Então ele é uma presa fácil para ela. Agora, quando você olha para esse gráfico, você percebe ali o que é mentalidade alfa e o que nós falamos aqui na comunidade RP. Com certeza, Leonardo DiCaprio, ele tem uma base da RP. De uma forma ou de outra, ele tem. E eu vou explicar o porquê. Nesse gráfico você pode ver. Então, se você olhar no gráfico ali, está dizendo assim: Leonardo DiCaprio recusa a ter dates com mulheres acima de 25 anos. Então, se você olhar na parte azul ali, as garotas que ele teve relacionamento durante o seu período ali, desde 1999 a 2019, e as idades das garotas. Então, de laranja está a sua idade. Quando o Leonardo estava com 24 anos, começou um relacionamento com a famosa e, lógico, brasileira Gisele Bündchen. Ela começou a namorar com ele, ela tinha 18 anos. E ele estava com 24. Então ele ficou com ela ali até os 29. Ou seja, foi um longo tempo. Aí depois ele ficou com as outras garotas. Ou seja, ele começou um relacionamento com a outra garota, uma modelo. E ela tinha 21 anos. Ficou com ela até 2010. Ou seja, quando ela completou 25 anos. Então quando ela completou 25 anos, ele a deixou. E ele estava com 35. Ou seja, 10 anos de diferença. Depois dela, até 2019, ele ficou com mais 10 garotas. Isso é relacionamento de longo termo, rapaziada.
E todas essas 10, apenas 2 tinham 25 anos. Agora a mais recente é a Camila Morrone, ou seja, ela tem 21 anos e ele 44 anos de idade. Ou seja, a sua idade vai aumentando, o seu status vai aumentando, o seu valor vai aumentando. Então, rapaziada, é isso que eu passo para você aqui no podcast The Bible for Men. Ou seja, Leonardo DiCaprio, ele é um alpha AMOG. O que é um alpha AMOG? AMOG é uma palavra que o pessoal da old school, ou seja, os PUAs, Pickups Artists, usava essa palavra, ou seja, é o alpha do grupo. Jeff Bezos, em um contexto, ele é o alfa do grupo. Porém, se Leonardo DiCaprio chegar no contexto, ele será o alfa do grupo. Então não tem nem jogo, ou seja, não tinha nem reação ali. A atitude que a Lauren Sanchez teve para com o Leonardo DiCaprio. Lógico, você pode ver que ela talvez estava ali bebido alguma coisa, está com a cara meia... Independente disso, esse olhar, para quem já teve um olhar, ou seja, uma mulher olhar com desejo genuíno, sabe. É isso que você precisa ter. Muitos falam, o Jeff Bezos podia dar um pé na bunda nessa mulher. A questão não é nem por esse olhar. A questão é o porquê Jeff Bezos está com ela. Ou seja, a mulher é pós-wall. Já está quase na sua terceira idade. Então, um cara de alto valor, ele precisa de uma mulher que tem uma vitalidade. Ele precisa de uma mulher que tenha a sua energia, ou seja, que seja fértil, que está ali na correria com ele. Ou seja, que olha para ele e o admira. Não uma mulher que está concorrendo com ele, ou seja, uma mulher que se diz hoje em dia mulher empoderada, fempowerment. Então, essa é a situação. Então, aí é onde está a diferença. Ou seja, ele tem a capacidade de estar com uma mulher, não apenas uma, porém várias, porém uma mulher que não traz tanta bagagem. Bagagem em todas as áreas. Então, quando o homem ele encontra o seu valor na RP, ele sabe o valor do seu VSM, esse é o maior perigo, principalmente nos dias de hoje. Porque as mulheradas, ela não precisa de um provedor, entre aspas. Porque elas estão no mercado de trabalho também. Uma carne moída tá barata, pô. Você tá achando que você vai levar uma carne moída pra casa? Eu sou o líder do lar. Provedor, não. Hoje em dia a mulher pode fazer isso. Agora, ela sempre irá desejar a genética. Ou seja, esse cara que tem uma mentalidade alfa. Então você precisa encontrar o seu valor. Então, rapaziada, nesse podcast, o que eu quero deixar para vocês entenderem é que existe o alfa contextual. Então você não deve ser apenas focar em um aspecto. Dinheiro, lógico que não é tudo. Porém, não ter dinheiro dificulta o seu game também. Agora, você precisa ter uma mentalidade alfa. Então, o Leonardo DiCaprio, ele tem uma visão com base na Red Pill, no que nós falamos aqui. Ou seja, ele acredita que a mulher depois dos 25, ou seja, o seu valor sexual de mercado vai caindo, a sua boniteza, ou seja, aí você começa a encontrar aquelas garotas, eu já tô cansado de cafazés no Tinder, enfim, nos sites de aplicativo, ou seja, estou em busca de um homem de verdade, um homem que quer ter responsabilidade, respeite meus filhos também, que eu sou uma mãe leoa e tal, toda essa resenha. Então, rapaziada, é só bagagem. Ou seja, porque a mulher, por mais que ela não tenha toda essa bagagem, com a sua idade, ela já traz uma bagagem emocional. Então, o interessante é que se você acompanhar o gráfico do Rollo Tomassi também falando ali sobre o VSM do homem e da mulher, então você percebe ali que o valor do homem, ele não está apenas no seu estereotipo. O seu ranking sexual, ele sobe se você tem uma genética boa, de fato. Porém, o valor do homem, ou seja, o seu status, a sua parte social, sua parte financeira, que é de suma importância. Então, se você maximizar o máximo que você puder do seu looking, do seu status, ou seja, da sua vida social, levantar peso, levantar grana, levantar o seu game, manter o seu frame, isso é de suma importância, ou seja, seu valor ele só irá aumentar. Independente da mulher que você entrar no relacionamento ou não, o valor dela só irá decair. Essa é a pílula doída de engolir. É por isso que não existe mulher red pill. Elas não irão aceitar isso. Ou seja, elas não aceitam isso. Fala que não é isso. Por quê? Porque ela tem uma lente feminina. Ela olha para um homem que tem um carro,
uma casa, um bom trabalho, um cara que tá ali entre os seus 40 anos, ou seja, um cara experiente, um cara que já ficou com várias mulheres. Ela olha esse cara com admiração. Por quê? Porque ela deseja esse cara. Então ela acredita que nós, homens, temos a mesma visão quando vê uma mulher que tem a casa, ou seja, a mulher tem mestrado, doutorado, é bem financeiramente, ou seja, experiente. Lógico que tem muitos caras aí que curte pós-wall, porém um cara que tem uma mentalidade alfa, ele não está em busca de alguém para ficar filosofando ou um ponto seguro. Ele é o seu ponto de origem. Então ele tem algo melhor para fazer. Então ele quer que a mulher entre no seu frame. E uma mulher que ela já tem um certo tipo de experiência, entre aspas, ela quer que você entre no frame dela. E a gente vê muito acontecendo ao redor, principalmente essas mulheres, quando ela passa do seu período ali pós-epifania, próximo ao wall, o pós-wall. Então, para a gente finalizar esse podcast, rapaziada, o que você precisa entender é que o seu valor, ele apenas aumenta. Agora, você precisa ter noção disso e fazer investimento em você. Você precisa ser a sua melhor versão. Porque Jeff Bezos, ele é um alfa contextual, porém ele não tem game. Ele não tem game nenhum. Porque o game é você conhecer a natureza feminina. Agora, Leonardo DiCaprio, ele não apenas... Ele é um alfa contextual na área empresarial, ou seja, o cara trabalha no cinema, é um ator muito renomado. Também ele tem o game. Ele é um alfa ali no seu game, ele tem uma mentalidade alfa. Você pode ver no contexto ali na sua parte de relacionamentos. Tá na cara, ou seja, é fato. Então, rapaziada, é isso que você precisa entender, é isso que você precisa tirar desse podcast. A Laura Sanches é uma grande red flags, ou seja, uma mulher pós-wall, várias bagagens. Agora, uma coisa é certa, ele não precisa se preocupar com Leonardo DiCaprio, até porque nós acabamos de falar e mostrar no gráfico a idade, ou seja, das garotas que Leonardo DiCaprio se envolve. Ou seja, ele conhece o seu valor, ele sabe o pico ali do VSM da mulher. Ele não vai com uma mina mais de 25 anos de idade, ou seja, menos da metade dessa mulher. Então não adianta, ele não precisa se preocupar. Agora, lógico que Jeff Bezos fez até uma brincadeirinha tal, escorando uma placa ali de perigo e tal. Vou te empurrar do cliffs aqui, do morro. Se a mulher tem um valor alto ou um valor baixo, o seu valor sempre irá aumentar. E se você tiver conhecimento disso e sempre está em busca da sua melhor versão, você terá a opção de escolha. Isso é de suma importância. Ah, mas nem os cara que é top, ele é fardado a isso, ou seja, fardado ao quê? É aqui onde você precisa entender, ou seja, você precisa estar no seu frame. Se você quer entrar no relacionamento, você pode correr um risco, assim como eles. Agora, existem muitos caras que são beta simp, homem de alto valor, porém não tem o conhecimento da RP. Ou seja, o cara não tem o game. É o que tá acontecendo com Will Smith também. Um cara de alto valor, pô. O cara shed, não tem game. Ou seja, ele é um alfa conectado. Está nessa Matrix. Então você precisa abrir os seus olhos, usar a lente da Red Pill, entender as fases das mulheres, aumentar o seu valor para que a mulher possa entrar no seu frame. Então, rapaziada, tamo junto. Levanta grana, levanta peso, levante o seu game e mantenha o seu frame. Um abraço, até mais, fica na paz.